Olá, Eunice Batista, pastora auxiliar da Igreja Batista Monte Oreb, no bairro do Jabaquara, São Paulo, capital. Agradecemos a Deus o privilégio de estarmos aqui compartilhando neste momento da sua palavra. Iniciamos a nossa leitura em Mateus 16, versículos de 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre essa pergunta de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus caminhava diariamente com seus discípulos o acompanhavam por todos os dias, anos. E qual será o impacto disso na vida dos discípulos? Às vezes, muitos de nós, nascidos em lar evangélicos, nos acostumamos desde pequenos a estarmos na igreja, a desenvolvermos as nossas escalas, as nossas missões. E quando nós crescemos, nos tornamos ativistas, mesmo sem alegria. Salmo 51, Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Salmo 51, 12. Muitos novos salvos, pessoas que são salvos, que encontram a Cristo, desenvolvem aquela alegria, que a Bíblia chama de primeiro amor, exercem com alegria seus dons, os seus talentos, mas depois se acomodam. Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, no versículos de 2 a 5, ele diz: reconheço as suas obras, mas tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Quando Jesus pergunta aos homens: o que dizem que eu sou? E eles disseram, um João Batista, e cada um com a sua resposta, Jesus faz com que os discípulos reflitam. É como se Jesus dissesse: os que não caminham comigo pararam para pensar sobre mim, têm uma definição, fizeram um juízo de valor sobre mim, mesmo que errados, mas fizeram um juízo de valor sobre mim. E vocês? Muitos viam Jesus apenas como uma pessoa humana, não conseguiam ver em Jesus o Cristo. Mateus 13, de 54 a 58, diz que Jesus, chegando à sua pátria, ele estava na sua terra, chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio este, e esta sabedoria, e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Só viam a Jesus como filho do carpinteiro. E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, isso? E escandalizavam-se nele. Vejam que o versículo 54 disseram: e maravilhavam-se. Mas quando eles viram apenas em Jesus o carpinteiro, o versículo diz: e escandalizavam-se neles. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, na sua pátria. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Outros viam Jesus apenas um novo rei, um rei que viria reinar sobre o Israel terreno. Temos a passagem em João 1, 45 e 46. Felipe achou Natanael e lhe disse: havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
E disse-lhe Filipe: vem e vê. João 1, 47 a 49 continua: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Numa visão parcial de Jesus, o nosso Cristo. Mas Cristo atinge o cerne da questão quando Jesus questiona os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Continuando nesse texto que a gente leu na introdução, Mateus 16, 17, quando ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, com a sua impetuosidade de sempre, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. João Batista testificava a Jesus. Diversas vezes João Batista repetidamente testificava a Jesus. Por exemplo, nós vamos ler o texto em João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 34. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quem tem uma experiência pessoal com Jesus não se cansa de testemunhar, não se cansa de testificar. O próprio Deus testifica a Jesus em Mateus 3, 16 e 17. Eis que dos céus veio uma voz e dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Neste momento, logo após o batismo de Jesus por João Batista. Queridos, Jesus não é um conceito. Jesus não é mais um acontecimento histórico. Jesus é um fato que marcou a eternidade terrena, a eternidade futura e a nossa vida terrena. Jesus é o único caminho. Jesus é o Cristo. Lucas 12, 8 e 9 nós lemos: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Jesus é o Salvador que morreu por nós. Jesus é a estratégia de Deus para a nossa salvação. Jesus é o Cordeiro sem mácula, que venceu a morte, venceu o pecado e eliminou a acusação do diabo. Esse detalhamento dessas três últimas alternativas que eu falei: Jesus venceu a morte, venceu o pecado e eliminou a acusação do diabo, você pode ver melhor no vídeo pelo nosso pastor sênior Edson, o vídeo intitulado Conflitos ou Confrontos de Deus. Reveja, se você puder. Que o Espírito Santo nos ajude a confessar Jesus, o Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Avaliemos a nossa situação, a nossa experiência de salvação com Cristo. E então possamos responder honestamente essa pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta resposta irá definir onde passaremos a eternidade. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Amém. Continue curtindo, continue compartilhando, ou inscreva-se em nossos canais e contribua com este ministério. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração?
porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor? Mesmo em meio Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde.